plenário do Senado decide, nesta terça-feira, se mantém ou derruba as medidas cautelares impostas ao senador Aécio Neves pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aécio está afastado das funções do cargo e impedido de sair de casa à noite. A votação no Senado aguardava a Corte dizer se caberia a ela impor medidas cautelares a membros do parlamento. O tribunal decidiu na semana passada que o Senado é soberano para resolver se o parlamentar pode ser afastado ou não. Então, agora a bola está com os senadores. Sobre esse imbróglio que criou um clima de tensão entre poderes e outros acontecimentos da República, eu converso com o cientista político Rudá Rissi. Bem-vindo, Rudá. Eu que agradeço o convite. Nós terminamos a semana passada, quer dizer, às vésperas do feriado, com a decisão do Supremo, e foi uma decisão bastante apertada, e no final a ministra Carmen Lúcia acabou dando o voto de Minerva, e num tom bastante titubeante, que acabou repercutindo mal. Qual foi a sua impressão sobre isso? Eu tenho a impressão que o STF, como todo o judiciário, se politizou excessivamente e começa a julgar com uma consciência de leitura do jogo político e não mais de acordo com a Constituição, com a lei. Já há algum tempo que se diz que juiz não julga mais pelo espírito da lei, mas pela interpretação que ele faz. O problema, que parece bonito, essa orientação nova, da decisão do juiz, é que ela começa a dar margem do que a gente viu na semana passada, ou seja, ela dá margem para uma politização tão alta que você começa a julgar a partir da consequência política do julgamento, né? E com isso você se torna refém das ameaças políticas que vêm dos políticos profissionais, porque o juiz não pode querer ser, mas ele não é político profissional. Ele não é formado para pensar como político, jogar como político e fazer os jogos, né, de bastidor. Então, objetivamente, só para entender uma coisa, objetivamente eles tomaram uma decisão de que o Senado é soberano para decidir especificamente sobre esse assunto. Pois é. Isso teve a ver, quando você diz que toma as decisões com a cabeça política, né, com o olhar político, isso teria sido, afinal, o acordo que foi dito lá na semana passada que teria acontecido entre o presidente do Senado e a presidente do STF, Carmen Lúcia? Então, veja, o Senado vem dando demonstrações muito nítidas, e por isso que acaba aparecendo uma ilação como essa, que ela é pelo menos verossímil, é que o Senado vem dando demonstrações claras de jogar muito pesado contra o STF e contra o Judiciário. O caso de Renan Calheiros, que nem recebeu o oficial de justiça e que disse agora, nesses dias agora, que o oficial de justiça sabia que ele estava lá e que não teve coragem de ir atrás dele. Quer dizer, é um escárnio, não é? É um desrespeito às instituições e naquele meio tempo, se não me engano, foi o Correio Brasiliense que publicou uma matéria mostrando como que, naquele momento, a presidente Carmen Lúcia já estava desesperada, consultando José Sarney e vários políticos, porque havia um prenúncio de uma crise institucional sem precedente. Então, o que eu estou querendo dizer é que a maior corte desse país, ela está excessivamente politizada e o tempo inteiro, se não é negociando, pelo menos consultando os políticos profissionais que estão envolvidos com as acusações que eles vão julgar. Se não estão naquele caso, estão em outro. Então, isso faz parte, eu acho, compõe um cenário de decomposição da República no Brasil. Nós estamos rebaixando todas as instituições públicas à mesma situação de conversa de bastidor, parece muito o século XIX, não é? No fim do Império. Né? O que nos fez chegar a essa situação? Acho que foi o impeachment. Eu acho que o impeachment foi a maior irresponsabilidade política no Brasil. Que nós cidadãos, em algum momento, a gente comece a gritar como se estivesse num campo de futebol e xingar o juiz sem conhecer, nem a mãe dele me xingando, isso aí já é deplorável, mas até tem alguma justificativa emocional. Mas que os políticos que vivem com dinheiro público para administrar uma crise política entrem nesse tipo de jogo, aí isso é imperdoável. E o impeachment evidentemente demonstrava que esse jogo
Primeiro que não tinha uma causa tão clara para impedir uma presidente da República continuar o mandato popular. Mas o problema é que, ao retirá-la e colocar no lugar quem tinha perdido as eleições, e numa crise recessiva que a gente estava, era evidente que a popularidade do governo ia cair. Então é irresponsável, não só por derrubar, mas foi irresponsável por colocar no lugar quem a população não queria. E aí pensavam num truque de mágica que com esse novo governo se tentaria então criar alguma popularidade. Não teve, como era óbvio. E o país então entra numa situação de rebaixamento de discussão, de ameaça diária. Você vê a discussão que vai ter no Congresso, não só sobre o Aécio, mas sobre possível acolhimento de um processo contra o presidente da República, é uma grande negociata, pelo menos em termos de discurso público. É pegar os jornais do dia e ver o que cada parlamentar fala, cada partido. É evidente que estão negociando uma decisão. É uma irresponsabilidade imensa. Então, surgido no impeachment. Vamos por partes. No caso do Aécio, o que se diz é que nos bastidores, os aliados já estão falando, surgiu essa notícia nessa segunda-feira, em adiar essa votação. Essa decisão não foi tomada, mas falava-se nisso, porque há um temor de que Aécio perca, que seus próprios pares mantenham as medidas cautelares que foram impostas lá para a primeira turma. É bom deixar claro que a decisão que foi tomada a semana passada é uma decisão abrangente, não é sobre o caso dele em si. Não é? Apesar de, naturalmente, ter sido claramente afetada e dito, inclusive, na hora do julgamento, que isso estava em jogo, sim, não é? Pelos próprios ministros citados. Bom, na sua opinião, o que vai acontecer com isso? Então, vamos lá. Como é que você o que seria coerente? A mesma decisão que tomaram em relação, opinião que manifestaram em relação ao Delcídio Amaral, o senador do PT, ou seja, se decidiu vasculhar e prender um senador que estava no Congresso, e aí houve uma certa revolta, principalmente do PT, dizendo que isso era uma invasão de um poder sobre a autonomia do outro. E naquele momento se acatou o afastamento. Então, evidentemente que, por coerência, a decisão da mesma casa teria que ser, evidentemente, que tem que afastar. Se o caso é grave, nesse nível de gravidade, eles podem até colocar algum limite, mas num nível de gravidade como essa, de manifesta corrupção, né, se quebrou o decoro, então ele tem que ser punido por isso. Bom, acontece que nós chegamos nesse jogo, nessa gangorra de manifestações, de chantagens, e de um jogo cuja vantagem é muito curta, ou seja, se o senador Aécio Neves realmente for afastado e for preso, de alguma maneira, perdeu o mandato e for preso, a possibilidade não só de zerar o jogo, mas do PT e as forças que estavam com o lulismo desde o início ganharem uma projeção avassaladora, que coloca ainda mais em crise a possibilidade de uma punição ao Lula para o ano que vem, é altíssimo. Ou seja, a possibilidade disso ocorrer é muito alta. É o que eu estou dizendo, que a margem da vantagem de um grupo sobre o outro é muito pequena. É esse que foi o risco do impeachment, é jogar tudo numa margem minúscula. Então, nós temos hoje o governo mais impopular da República, da história da República Brasileira, que está sendo governado e comandado por grupos, entre eles Aécio Neves, que não tinham que estar nesse jogo. Uma coisa. Você está dizendo que isso pode, uma decisão desfavorável ao Aécio pode ter um impacto sobre o eleitor em 2018. Em 2018. Praticamente a eleição de 2018 E isso em Minas, então, de uma forma... Não, aí é avassalador. O PSDB praticamente some. Né? A não ser pelos nomes, aí não é o PSDB, pelos tucanos de alta qualificação, de capacidade... Mas some, ele é um país tão estruturado no Estado. Mas nas últimas eleições, o que nós estamos vendo é que perde em primeiro turno, né? Para governo do Estado. Perde 3, 4 vezes a eleição, não consegue juntar ninguém em manifestação popular. As manifestações, se nós formos ver todas aquelas que o PSDB convocou, na Praça da Liberdade principalmente,
elas foram caindo de 8 para 6 para 4, na última 4 mil pessoas. Você relaciona essa situação do PSDB, essa fragilidade do PSDB, à posição que ele assumiu no impeachment e depois do impeachment? Eu acho que sim, e pela ligação com o governo federal. Evidentemente que não é um erro, nesse caso especificamente, não é um erro da ação dos tucanos mineiros em Minas Gerais, mas o alinhamento com o governo Temer destruiu e destroçou, e mais o problema do senador Aécio Neves, que vira a capa da Veja, uma revista eminentemente de editoria de direita, colocar o Aécio Neves como a bola da vez, um criminoso, antes de ocorrer tudo isso que nós estamos discutindo, destruiu a imagem do Aécio Neves. Mas isso tem a ver com o noticiário e a percepção de corrupção, de denúncia, de escândalo, ou tem a ver com as medidas efetivas que o governo tem tomado no sentido de fazer teto de gastos, reforma trabalhista, não é? A discussão sobre retirada de direito, o que é que está valendo na percepção do eleitor? Nós estamos falando de duas coisas, não é? Nós estamos falando que, do ponto de vista das políticas federais, o PSDB é o partido que mais se identificou com as reformas. Talvez seja até injusto isso, né? Porque nós tivemos outros partidos, como Solidariedade, que tiveram uma identidade muito maior, ou o PPS. Mas o fato é que, por ter nomes que, teoricamente, seriam a oposição direta ao lulismo, né, por ter chegado no segundo turno... São grandes articuladoras, como o próprio Aécio Neves, de todo esse andamento dentro do Congresso. Eles apareceram demais. Projetos. E aí, o eleitorado não está perdoando, principalmente o eleitorado nordestino e pobre, não está perdoando o PSDB. Eles caem em todas as projeções e vêm caindo paulatinamente em todas as projeções de intenção de voto para o ano que vem. Então, assim, é o partido que foi mais afetado pelo impeachment, mais do que o PT, surpreendentemente. Achava-se que o PT perderia, por exemplo, metade dos prefeitos, metade dos deputados, em função da crise. Não ocorreu isso, não é? E pelo contrário, agora tem o Lula crescendo sem parar. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é o perfil do senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves rompeu com lideranças do PSDB, do seu partido, na última eleição. Ele rompeu com nomes como Marcos Pestana, que era naturalmente o candidato a governador, com nomes do PP, né? Inclusive com alguns parlamentares que foram do PSDB e foram depois para o PP, que eram cotados para ser... E ele rompeu com esses candidatos naturais ao governo do Estado, para ser induzido pelo PSDB de São Paulo a aceitar o Pimenta da Veiga. Que não fato dele ter assumido um discurso... E mais do que isso, é a ausência dele no estado de Minas. Aécio Neves é mais conhecido pela presença dele no Rio de Janeiro do que aqui. Mineiro não aceita muito isso, não. O fato dele ter assumido um discurso bastante moralista nessa enxurrada de escândalos e durante todo esse processo da Operação Lava Jato, e em dado momento ele ter virado alvo, não é? Inclusive com gravação e tal, isso pesou na percepção? Foi mais, não agravou? Eu não saberia dizer claramente. Eu não saberia dizer qual é o peso disso, né? Eu acho que o senador Aécio Neves se descontrolou já há algum tempo. Quando ele foi um desespero para se tornar o presidente da República, foi um desespero, aqueles poucos pontos percentuais que deram a vitória para Dilma Rousseff sobre ele, eu acho que desequilibraram, vamos dizer assim, uma certa capacidade de um líder político dele pensar matematicamente o jogo. Entende? Então, o que ocorreu? Ele começou a flertar com o MBL. O PSDB ele pode até se tornar um partido de extrema-direita, um partido juvenil, arrogante, né, histérico, né? Mas ele nunca foi isso, o PSDB nunca foi isso. Então isso também humilha certo eleitor e coloca em questão as lideranças do partido. Fala, mas nós vamos lidar com uma pessoa assim? Né? E mais do que isso, o Aécio Neves conseguiu, com a ação dele, rachar o partido entre os famosos cabeças brancas, como eu, e os cabeças pretas, né? Os mais jovens. Ele parecia ser uma liderança jovem e ele arrastou os cabeças pretas, né, os mais novos, para longe dele. É muito estranho. A liderança de Aécio Neves foi péssima para o PSDB, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sei se essa mudança de lugar, né, no jogo de espelho, daquele que denunciava ser o denunciado,
E qual é o peso que isso gerou? Eu acho que antes já havia uma corrosão da imagem dele dentro do partido dele mesmo e entre o eleitorado. Eu acho que ele jogou muito mal. O que eu acho que foi definitivo foi a prisão da irmã dele. Isso eu acho que foi definitivo porque não foi ele que foi preso, foi a irmã. Isso cria, eu acho que psicologicamente, uma ideia de que ele... Eu não estou dizendo que foi isso, não. Estou dizendo de imagem. Eu tenho a impressão que isso projeta a imagem de alguém que trai até a família. Agora, e por ele ter falado do primo, temos que achar alguém que a gente possa matar. Ele falou de maneira figurada, evidentemente, né? Matar é tirar do jogo, eliminar, não se relacionar com a gente e tal. Mas o fato é que vai se ligando as peças e o discurso dele é completamente equivocado como uma liderança nacional. Antes de falar propriamente de eleição, eu queria passar sobre a questão da denúncia do Temer, não é? Que está botando, mesmo sendo tratada como alguma coisa que não vai ter a mesma repercussão da primeira denúncia, que não ameaça tanto, o fato que nós temos um caldeirão ali em ebulição nesse momento, uma relação conflituosa do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com o Planalto. O Rodrigo Maia liberou as gravações do Lúcio Funaro, que estavam em poder da Câmara. Há um conflito, inclusive, com o que Edson Fachin, que é o relator do caso, fala. Ele fala que não estava liberado, o Maia diz que não, que foi liberado pelo Supremo. Há uma dificuldade com a base, que a gente sabe que o governo Temer está enfrentando. Enfim, tem um climão complicado, apesar dessa denúncia estar sendo tratada como está enfrentando um clima menos pior, né? Mas parece que tem um caldeirão aí esquentando. Qual que é o risco disso? Como é que você acha que pode ter alguma surpresa? Não, eu acho que não tem surpresa. E o custo? Minha avaliação, eu acho que as motivações são duas, né? As eleições de 2018, então como que eu me desvencilho da imagem do Temer usando esses momentos, né, emblemáticos, né? E aí você está falando do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Como é que deixo claro que eu não sou o filhote dele, não? Né? E assim, porque o Rodrigo Maia é um dos políticos que mais negocia hoje de maneira talvez próximo do que se fala teoricamente, que eu acho muito engraçado como se usa teoricamente esse conceito no Brasil, dentro de uma visão republicana. Ele não trabalha com ódio. Ele negocia com o PT, ele negocia com todo mundo para ter poder. Assim, é um político profissional clássico. Né? Então ele agora está tentando aproveitar a onda, como o Renan Calheiros também aproveitou tantas vezes, para aparecer como uma pessoa distanciada de quem está sendo muito malquisto pelo eleitorado. Ele está aproveitando a onda, isso não significa que ele vai entregar o Temer aos leões. Mas nem se for que está caso, querendo ocupar o cargo dele. Ele quer em 2018 sair bem. Ação iminente nesse sentido. Porque se ele pegar o cargo, ele tem poucos meses, depois vem processo eleitoral, é vantagem ele fazer isso? Bom. O outro lado, que se casa com isso, mas não é a mesma coisa, é a negociação do dia do baixo clero. Aí o baixo clero não está nem aí, nem com eleição, parece. Parece que eles têm uma convicção de que tudo que eles fazem xingam, mas xingam no geral, e ninguém tem a imagem aparecendo de fato, né? São centenas que fazem a mesma coisa. Então, o que eles estão fazendo? Estão negociando voto. Então, quanto mais pauta para negociar e deixar o presidente mal, melhor, porque eles vão ter mais vantagens. Não é? Alguns de bom senso falam, não, gente, está chegando muito perto da eleição, não dá para continuar assim, não pode ser voto aberto, nós não podemos declarar. Mas a grande maioria, a política brasileira, as instituições brasileiras estão tão de perna para o ar, que não tem mais nenhum pudor. Assim, a maioria no Congresso, se você conversar com as pessoas, lideranças de partidos, eles são muito claros nisso. Eles estão querendo negociar mesmo. Né? Assim, para quem que eu voto, o que vale mais, qual vantagem que eu tenho. Então, não parece ser paralelo, mas ser igual, convergente, mas não é paralelo. Uma coisa é o que eu ganho hoje, na votação de hoje, como se fosse um fim de feira. E o outro é como que eu me desvencilho da imagem do Temer para não ficar mal na foto no ano que vem e ganhar a eleição. São essas duas. Nessa conta aí entra a reforma da Previdência? Não? Eu acho cada vez mais impossível passar a reforma da Previdência. A não ser, para ser bem objetivo, que eu espero que não se faça isso, que algum empresário ou força empresarial coloque muito dinheiro
em função dessa farra que eu estava falando, para alimentar mais ainda a farra. Se não acontecer isso, não tem vantagem nenhuma ficar na história desses deputados e dos senadores, eles terem destruído o futuro da população brasileira. Agora, você disse que as instituições estão numa situação, a expressão que você usou foi uma situação grave, mas enfim, você acha que as instituições estão ameaçadas ao ponto de a gente ter as eleições ameaçadas no ano que vem? Não acho que não haverá eleição. Isso é um discurso, teoria conspiratória, que vale mais para... Eu não sei, aliás, qual é a inteligência desse pessoal que fica falando isso o tempo inteiro, porque tem um centímetro só de vantagem falar isso, né? Não existe possibilidade. Quem ganha com isso? É colocar o país numa rota de colisão consigo mesmo. Não vejo Bom, isso. Mas então se nós vamos ter eleições, vamos falar de eleições. Na sua opinião, a figura do Lula, né? Ele está numa franca movimentação política, mas ao mesmo tempo tem enfrenta reveses judiciais, né? Como é que você enxerga a figura do Lula nas eleições de 2018? Né? Discute-se muito. Vai participar, não vai participar? E se não participar, o que isso revela e o que isso pode levantar? Nós temos duas peças no jogo só, Temer e Lula. Temer pela negação. Quem estiver mais longe do Temer e ser a oposição ao Temer ganha. O que dá uma vantagem também ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fala que apoia o Temer. E de outro lado é o Lula. O Lula é a figura central, até para alimentar o Bolsonaro. Sem Lula, Bolsonaro não é grande coisa. Mas o Bolsonaro não é ele. A candidatura do Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o anti-Lula, é o anti-PT. É por isso que ele cresce. Ele não cresce porque ele é tão genial e tenha criado fatos políticos tão fantásticos assim. Ele cresce porque na medida que o PSDB vai se envolvendo nessa situação que a gente estava relatando e os seus candidatos vão caindo, evidentemente que quem é anti-Lula, anti-esquerda, vai despejar voto. Alckmin e Dória estão perdendo voto para Bolsonaro. Exatamente. Então, e há uma situação dessa história toda que é mais grave que eu queria falar depois, que é a juventude. Mas, em todo caso, essas são as duas figuras centrais da eleição do ano que vem. Ou seja, é o anti-Temer, que todos vão ser. Quem for mais anti-Temer ganha corrida. E o Lula, a favor e contra. O restante, para mim, são coadjuvantes do momento. O coadjuvante mais importante é o Bolsonaro. Vou dizer claramente o que eu quero dizer com isso. Bolsonaro, evidentemente, tem um capital eleitoral, mas não tem capital político. Ele hoje não consegue governar nem a casa dele. Então, assim, ele não tem capacidade de governar esse país e a nona economia do mundo. E, evidentemente, que os Estados Unidos sabem disso. Por isso que foi um fiasco a viagem dele para os Estados Unidos, né? Não foi atendido por várias pessoas, assim por diante, né? Eventos que foram desmarcados. Porque... Isso tem a ver com a militância dele, com o discurso dele, com os valores, aquilo que ele defende? Ele não é preparado. Ele não é preparado. Assim, e ele é uma pessoa muito intempestiva. Não é só um jogo de marketing, né? Ele foi preso, né, quando fazia parte de forças militares, né? Há acusações graves, que isso eu prefiro que os candidatos falem na televisão na hora certa, mas isso já foi matérias de jornais, revistas sobre ele. Ele é uma figura complicada, então, mas ele não, por causa disso, ele não tem articulação com o mundo empresarial, ele não tem articulação forte com as forças sociais do Brasil, com os valores brasileiros. Então, ele é uma pessoa que mais joga adrenalina do que constrói um futuro. Então, é isso que eu quero dizer, ele não tem capital político, sim, ele tem capital eleitoral. Ora, se ele não for candidato e nem o Lula, nós entramos numa zona de candidaturas que flutuam muito de um ano para cá. Que são os tucanos. Marina, os tucanos e Ciro Gomes. Ciro Gomes. Mais ou menos uns 5 candidatos. Pode surgir um nome novo? Tem seria bom para o Brasil. Furar esse bloqueio aí? Seria bom para o Brasil. O problema é que quanto mais próximo a gente chegar da eleição, essa possibilidade gera, obviamente, um candidato populista e não um candidato racional. Porque ninguém que é racional toma uma decisão tão importante na vida às vésperas de uma eleição, mas um louco toma. Né? Assim, é minha vez, é o famoso aventureiro, né? Que um dia pode lançar a mão. Né? Então, isso sim. Então, o nosso problema, o que eu estou querendo dizer desde o início da nossa conversa aqui, é que nós estamos vivendo uma situação extremamente insegura do ponto de vista político e institucional nesse país.
A eleição não vai resolver esse problema. O impeachment jogou o Brasil numa aventura. Nós estamos vivendo uma instabilidade, uma insegurança política, social e institucional muito grave. Nosso problema é pós-eleição? É lógico que é pós-eleição. Quer dizer, o nosso problema não, mas assim... Nosso problema é onde que nós vamos fazer um acordo entre pessoas maduras que podem pensar de maneira diferente, mas que pensem que o jogo tem que ter regra. E que não adianta a gente ficar blefando o tempo inteiro e mudando as regras, inclusive do ponto de vista de quem deve julgar a favor das regras. Então, assim, nós temos que colocar o país nos trilhos. Não dá para ficar invadindo toda hora o Congresso para pegar alguma prova que está numa incerta de madrugada no computador de um deputado ou um senador. Não dá para a gente ficar achincalhando o presidente da República, é uma autoridade máxima. Isso aí a gente tem que ter respeito, tem que ter um nível mínimo de autocontrole de um adulto. Eu não posso agir como criança, ficar esperneando, gritando, passar o país a limpo. O que quer dizer isso? É limpar toda a história do país? Não se constrói um país desse jeito. Qualquer grande teórico do mundo, vou citar Auguste Comte, que é dono da frase que está na nossa bandeira, né? O desespero dele era um famoso niilismo que existia desde a Revolução Francesa, que é o que está acontecendo no Brasil. Tudo tem que ser passado a limpo, mas o que segura a gente como povo? Então é nisso que nós estamos vivendo, e o problema não é só 2018, é 2019 em seguida. Rudá, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com o cientista político Rudá Rissi, conversamos sobre os assuntos mais importantes do momento, a decisão que o Senado deve tomar amanhã em relação às medidas cautelares do senador Aécio Neves, a situação da denúncia do presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, as eleições, os rumos que podem tomar, os nomes que estão aí colocados, e a situação de instabilidade política, institucional e o que pode vir no pós-eleição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.